Quero desejar a todos uma boa noite. Estou um pouquinho baleado porque não prestei muita atenção nas calçadas aqui da cidade. Numa me dei mal, encontrei uma pedra pela frente e fui terminar no chão. Já dizia Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meu caminho. Mas quero nesta noite explicar como as moléstias e as doenças nos atingem. Primeiro, partindo de uma colocação científica da física quântica e depois também uma colocação que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Existem males na nossa vida que vêm de muito tempo, de muitas vidas passadas, não somente de agora, e que, com o passar do tempo, como toda fruta, as doenças também amadurecem e elas se manifestam fisicamente. As doenças se originam principalmente do pensamento, sentimento. Pensamento, sentimento. Pensamentos ruins, sentimentos ruins produzem as nossas doenças. Naturalmente, nem todas, porque algumas são frutos, às vezes, de falta de atenção, como no meu caso, caminhando pela estrada, né? A gente sofre um acidente, mas a maioria das doenças vem da alma. É a alma que está doente, não é o nosso corpo. O nosso perispírito, de acordo com a lei da harmonia universal, Deus fez as coisas todas bem feitas, expurga do perispírito as nossas virtudes, entre parênteses, as nossas falhas que nós cometemos durante nossas vidas. No início do século passado, Max Planck e Albert Einstein descobriram a física quântica. E entre as descobertas, a principal é que a luz, ou radiação, é uma chuva de corpúsculos. A gente vê esses corpúsculos batendo. Chuva de corpúsculos é a luz. Antes de Planck e de Einstein, se dizia, seguindo a teoria de Maxwell, quem estudou física se lembra disso, a luz era um trem de ondas. Com o progresso da ciência, em 1931, chegou-se à seguinte conclusão: a luz tanto pode se transformar em chuva de corpúsculos, como também pode se transformar num trem de ondas. Mais tarde, precisamente em 1923, um físico francês, de Molly, descobriu que não só a luz, mas a matéria
esse copo também é chuva de corpúsculos ou trem de ondas. Parece incrível, mas é a realidade. Hoje ninguém duvida disso. Descobriu-se também, dentro desta teoria de Einstein, que existem no mundo neutrinos, seres que não existem, parece que não existem porque não tem massa, não se veem, mas eles têm função de onda. Agora vocês consideram um pensamento. Um pensamento tem função de onda. Pensamento carrega ou algo positivo ou algo negativo. Vejam bem quantos pensamentos nós temos, ou nós tínhamos em nossas vidas ruins. E esses pensamentos tendem a colapsar, tendem a eclodir e carregam coisas positivas ou negativas. Bons pensamentos produzem irradiação e podem, como os maus também, podem se concretizar. Então a gente aprendeu, pelo menos como católico aprendi, que a gente peca por pensamentos, palavras, que no início é pensamento, obras, que é pensamento, e omissões, que é pensamento. Então, é o pensamento, diz o criador do Hospital Espírita de Porto Alegre, José Lacerda de Azevedo, em seu livro Espírito e Matéria, o pensamento é uma força viva, é uma força que age, é uma força que constrói e que também destrói. Ora, o pensamento ruim, o pensamento rasteiro, o pensamento não aceito pela lei universal da harmonização universal, provoca em nós doenças. Uma pessoa que é vingativa, ela trabalha para ter uma doença. Uma pessoa que tem rancor, trabalha, pensa, tem esse rancor e deve saber que isso aí repetido um dia se transformará em doenças. Por quê? Segundo os físicos que eu falei antes, Max Planck e Albert Einstein, a irradiação, o pensamento, que é uma irradiação, ele produz fótons, chuva de corpúsculos, ou produz ondas circulares, os elétrons. E hoje, dois estudiosos da Universidade de Harvard concluem que o amor, conforme foi lido aqui há pouco, é a escola mais saudável que existe no mundo. Não existe força ciclópica tão grande como o amor para se ter uma vida saudável. Esses artigos estão em revistas, estão em livros e acho que muitos de vocês já os leram. Uma pessoa que carrega amor
Pessoa que é solidária, ela tende a produzir fótons. O que é? Uma chuva de corpúsculos que vai defender o organismo contra a invasão de doenças. A pessoa que tem ódio, raiva, rancor, inveja, ela produz elétrons que vão destruir a imunidade do nosso corpo e abre o campo para a produção de doenças. Se você, meu amigo, espero que não seja um desses, pensar que você tem uma doença e repetir esse pensamento frequentemente, está no caminho errado, porque o pensamento, ele se concretiza. Então, essa carga mórbida que nós conseguimos em nossas vidas, coisas negativas, de orgulho, soberba, ódio, rancor, inveja, chega um dia que vai explodir em nós e se manifesta em forma de doenças, em forma de tumores. Quero aqui recordar que recentemente o Papa Francisco disse num discurso, eu ouvi bem, que ele uma coisa não entendia, era crianças doentes. Mas o Papa Francisco sabe que a Igreja Católica até o século V acreditava na encarnação, e que foi só depois do Concílio de Constantinopla que, por influência de imperadores romanos, não admitiram mais esta ideia da reencarnação. Na reencarnação, em cada reencarnação que nós fizermos, que nós já fizemos, esses fluidos nocivos, segundo as teorias da física quântica, vão se difundindo pelo novo corpo em formação e vão atingir na vida as partes mais fracas pela hereditariedade. Por isso que nascem crianças doentes e que às vezes nós não entendemos. Eu já vi muita gente dizer que Deus é injusto. Deus não é injusto. Nós já tivemos outras vidas. Ele nos deu uma inteligência, nos deu a condição de distinguir o que é certo e o que é errado. E essas doenças aparecem em nós com o tempo. Não são doenças desta vida. Muitas vezes são doenças de outras vidas, de vidas passadas. Portanto, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado, temos que policiar, começar a aprender. Quem é mais novo aqui já aprender, já policiar os seus pensamentos, ter o hábito de criar em nós um estado de serenidade. Se vocês notarem bem, Jesus tinha uma serenidade incrível. Várias vezes a gente vê que ele agia calmamente. Quando estava para afundar a barca, os discípulos dele disseram: mestre, dai-te, acorda, não vês que estamos nos afogando todos? Ora, aqueles apóstolos não sabiam
que uma nave que carrega o Senhor do céu e da terra não pode afundar? Jesus levantou-se e os ventos acalmaram. Jesus tinha serenidade. E nós precisamos criar em nós este costume, este hábito, em família, junto com os filhos, com a mulher. Fazer esse propósito. Vamos, de vez em quando, nos lembrar. Tenhamos serenidade em nossas vidas. Serenidade no trânsito. Serenidade para com os outros. Serenidade no nosso trabalho. Nós estamos vendo um país hoje, lá em Brasília, uma coisa... Ninguém tem serenidade, né? Um critica o outro, outro critica aquele, e nós estamos pagando o preço desse estado. Falta serenidade, falta bom senso, falta pessoas que se orientem para um bem de um país e não para interesses políticos particulares. É o que nós vemos diariamente. Então, meus amigos, eu falei até aqui do que diz a física quântica, mas eu disse também da revelação. Quando Jesus curou o cego de Jericó, Jesus pegou um pouco de barro e o curou. Quer dizer, induziu o cego a se curar. Porque o cego tinha fé em Jesus. O cego sentia que Jesus era um homem comentado. Isso ele ouvia. E quando soube que era ele tinha fé. E a fé transporta montanhas no sentido figurado. A fé faz coisas. A fé consegue curar. Jesus induziu como arquétipo, induziu aquele cego a se curar. Os apóstolos perguntaram para ele: sim, mestre, cego de nascença, quem foi que pecou aí? Foi ele ou foram os pais dele? Se os apóstolos tivessem errado, Jesus os teria repreendido. Não disse nada. É sinal que o cego de nascença é de outras vidas. Lembram que Jesus disse para o cego: vai lá na piscina, lava e não peques mais. Porque a tua cegueira, essas não são palavras que Jesus não disse para ele, mas eu deduzo que ele tenha dito, porque o teu pecado é que produz a tua cegueira. Hahnemann, grande médico alemão, conhecido como médico da homeopatia, dizia que as doenças nascem do cérebro, de cima para baixo e de dentro para fora. Ondas de amor partem do cérebro e se expressam nas mãos, nos braços, nos dedos que se estendem. Ondas de raiva percorrem o nosso organismo e se manifestam com os dedos eriçados.
ondas de medo atacam o nosso sistema nervoso geral e provocam distúrbios no nosso intestino. Tanto assim que o povo diz, o cara borrou-se todo de medo. Ondas de inveja atacam o fígado e a bilis derrama e produz surtos de icterícia. E o povão diz novamente, a pessoa está amarela de inveja que tem. Uma pessoa meio tímida, quem não viu isso? Uma pessoa que é tímida, quando ouve falar alguma coisa, uma onda de sangue sobe-lhe a cabeça e aparece o rubor claro na face dessa pessoa. E são inúmeros os casos. Então nós, como cristãos, temos que policiar, cuidar dos nossos pensamentos. Eu digo assim, frequentemente, quando falo, e eu também procuro, embora seja um pouco mais difícil, sempre ter presente, eu preciso ter mais serenidade no trânsito, junto com a minha família, junto com os meus filhos. Eu preciso ter mais serenidade junto com todos aqueles com os quais eu trabalho. E ter serenidade não significa ter comodidade, ser tranquilo, deixar as coisas acontecer, deixar as coisas ocorrer. Não. É exercer o meu direito de ser eu e não os outros. Meu amigo, diz um poeta, um conselho eu lhe dou de graça. Não adianta dormir, porque a dor não passa. Meu amigo, sente-se, porque senão você se cansa. Está provado que quem espera nunca cansa. Corro atrás do tempo, não sei de onde vim. Agora, devagar, não se vai longe. A voz do povo é a voz de Deus. Errado. O povo é uma massa que não pensa. Não tem responsabilidade civil. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso os políticos disseram no passado era um modo mais fácil de contentar o povo, dizendo, desde os reis antigamente eu sou representante da divindade, represento a voz de Deus. Não é verdade. Então nós não podemos nos acomodar. Temos que ter sempre presente que nós somos passageiros para uma outra vida. E que cada dia nós temos que fazer um passo à frente. Se cada um daqui estiver aqui, for para casa com essa ideia, eu vou tentar ter mais serenidade na minha vida. Desde manhã cedo, quando acordo, colocar em minha cabeça serenidade, serenidade. Eu vou viver melhor. Eu vou ter mais saúde. Eu vou ser mais cristão. Eu vou ser mais alguém que faz, que produz com amor, não alguém que destrói, que deturpa, que derruba, mas alguém que quer construir. Porque, afinal de contas, nós somos passageiros de um trem que parte para uma outra estação. Não somos eternos aqui. Nós vamos voltar.
Eu, aqui para terminar, quero citar uma pequena poesiazinha, mas que é sempre bom a gente guardar. Da pequenina fonte rebenta a correnteza que rola com presteza, e ao mar lançar-se vai. Correndo desce os montes, salta nas cascatas, corre pelas matas e atrás não volta mais. Das águas que espadanam da pequenina fonte, melhor, da fonte pequenina, um rio se origina, que ao mar lançar-se vai. Correndo desce os montes, salta nas cascatas, corre pelas matas e atrás não volta mais. Porém, a minha vida, que vem da eterna fonte, tombando no horizonte, lá volta de onde sai. Somos feitos para uma outra pátria, que não é essa em que estamos vivendo. Meu muito obrigado.